Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui a mais um episódio da nossa minissérie de jornada de dados, né? Os que estavam nos episódios passados, né? O Caruso ele fez aquela apresentação inicial, né, no primeiro episódio, que foi bem acho que foi no final de abril, né? No dia 8, eu apresentei sobre coleta e armazenamento de dados. E hoje a gente vai continuar a nossa jornada, sempre, né, subindo a nossa escadinha aí rumo à nossa jornada de analytics, né, de análise avançada de dados. Os que não me conheciam antes, ou quem não tinha me visto no último webinar, eu sou o Rafael, eu sou pré-vendas aqui na Aquarius, eu fico em engenharia de aplicação, né? Eu dou um apoio mais técnico à área comercial, né? Ao processo de vendas, e eu auxilio a encontrar a melhor solução, a melhor arquitetura, qual é o produto que nós fornecemos que casa custo e benefício, né? Que vai atender as necessidades de vocês no curto, médio e longo prazo. Então é um prazer recebê-los aqui de novo. Eu vou falar rapidamente aqui da Aquarius, né? Para quem ainda não conhece, nós estamos fazendo 41 anos nessa época, né? E o nosso negócio, pessoal, o nosso core business aqui é fornecer soluções dedicadas àquilo que elas foram feitas para fazer, né? No que diz respeito a software de automação e indústria no geral, né? Desde integração com a parte de campo, controle, supervisão, a camada tática, aí a gente fala de pins, a gente fala de MES, até integração com o corporativo, tá? Então a nossa ideia é juntar essas soluções de diversos parceiros ao redor do mundo e entregar desde a arquitetura de aplicação, né, fazer toda a engenharia, toda a pré-venda, que é o meu trabalho, até o pós-venda, que é a implementação, o suporte, capacitação e tudo mais, tá? A gente apresenta vários webinars ao longo do ano, né? Cada um com uma solução dedicada, bem dedicada àquilo que ela foi feita para fazer. E cada uma delas é desenvolvida por esses parceiros, né? Por esses desenvolvedores que estão aí ao redor do mundo, como a AWS, a própria GE, que é o nosso carro-chefe aqui em termos de parceria, né? Nós somos os distribuidores oficiais, tanto de licença quanto de serviço, treinamento, aqui no Brasil, juntamente com nossos parceiros integradores. Outras soluções dedicadas para a parte de malhas, que é a Control Station, Mac Solutions para a parte de gerenciamento de alarmes e várias outras soluções, tá? De tudo isso aqui, pessoal, né? Eu fiz uma pirâmide aqui meio ISO 95, só que um pouco mais distribuída aqui, né? Com todas as soluções que a gente fornece. Então, aquilo que eu falei, desde a camada de controle, que é a integração com o campo, né? Gateway ao PC, como o IGS, que vocês provavelmente já conhecem, solução de sintonia de malha de controle, gerenciamento de programas de PLC e backup automático, e subindo aqui para as previsão e operação, aí já vai SCADA, gerenciamento de alarmes, a camada tática, né, que é o nível 3 aqui, que tem MES, tem TMS, tem o PINS, que pega um pouco dessas duas camadas, Analytics, que a gente vai falar bastante hoje, especialmente de agora para frente, né, nos próximos webinars, solução para cibersegurança, gestão de bateladas. A gente falou bastante também do Operation Hub no último webinar que eu apresentei, né, que é um portal web para pegar dados de vários locais, de várias fontes de dados, e entregar de uma maneira consolidada numa interface web, né? E a integração corporativa, de sistemas de BI, RPs, RMs e tudo mais, tá bom? Então, a gente entrega a tecnologia, os serviços, através ou de nós ou dos nossos parceiros integradores, a depender tanto da preferência do cliente quanto da tecnologia em si, suporte, treinamento, inclusive remoto, né, capacitação e tudo mais. Então, essa é a Aquarius Software
em não muito poucas palavras. Tá? A gente também trabalha com parceria para projeto. Então, estou com um projeto aqui para transformar a parte aqui da minha empresa, ou pegar a parte do meu processo e fazer um projeto de IoT em cima dele, né? A gente tem parceiros como a AWS, a Microsoft, que ajudam a gente tanto na parte de hardware quanto na parte de software, tecnologias baseadas em nuvem, tá? Peraí, pessoal, perdão, estão me ligando aqui. Parceria também com empresas de ensino, né, com instituições de ensino, como a Federal, a própria Fundação Vanzolini, da qual os nossos diretores aqui, o Carlos Paiola e o Ricardo Caruso, são professores lá, né, e várias outras empresas aqui, né. O que acontece, pessoal? Quando a gente faz, né, já aconteceu muitas vezes, da gente fazer projetos com universidades, né, como a Federal, tudo. O que acontece? O custo do projeto acaba sendo menor, porque você está pegando numa instituição de ensino, né, as pessoas, e você capacita essas pessoas para aquele projeto, para aquele negócio, para aquela área. Então já aconteceu muitas vezes de pessoas que participaram desses projetos com a gente, nessas instituições, irem para as empresas, né, ou virem trabalhar com a gente, enfim. Então, é uma coisa interessante de se pensar aí também. Bom, aí referências, a gente atua em todas praticamente todas as verticais aqui, desde alimentos e bebidas, farmacêutica, óleo e gás, metais e mineração, biocombustíveis, usinas de açúcar e álcool, utilidades, como água, gás, né, a própria farma, como eu falei, cosméticos. E a gente tem milhares de licenças aí ao redor do Brasil, com quase 7 mil alunos treinados, tanto presencialmente quanto remotamente. Tá? A gente é muito flexível nessa questão de modalidade de treinamento também. Bom, meus amigos, dito isso, aqui tem uma agenda, né, dos webinars que aconteceram dessa série e dos que vão ainda acontecer. No dia 8 foi o último que eu apresentei aqui. A gente falou muito sobre pins e sobre portal web, né? A gente falou tanto sobre coleta, armazenamento e a visualização dos dados em tempo real e histórico. Hoje a gente vai falar sobre ferramentas de analytics, né? Ferramentas de análise de dados para especialistas. E nas próximas a gente vai, igual eu falei, subir na escadinha lá da Analytics, né? Falar de otimização de processo lá no dia 29, semana que vem. A gente vai falar sobre BrainCube logo na sequência, Teradata, né, infraestrutura para volumes grandes de dados, e finalmente um evento presencial aí aqui em São Paulo, né? O local a gente ainda vai divulgar, mas vai ser aqui na cidade de São Paulo, mais ou menos ali por volta de agosto. Bom? Legal, pessoal. Vamos para o que interessa aqui, né? Quando o Carlos deve ter mostrado esse primeiro slide no primeiro episódio do webinar, né? O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar muito dessa questão de maturidade digital, né? Que é quão preparada, né? Ou quão madura a minha empresa, o meu negócio, está em relação a essa jornada dos dados que a gente está falando, né? No último webinar, a gente focou bastante em relatórios, a gente focou bastante em Excel, visualização de dados em tempo real, e uma coisa que vai muito de acordo com... a gente falou muito de análise descritiva, tá? Resumindo a história. Então, a gente falou de Excel, a gente falou de visualização de dados nas telas de escada, portal web, no portal do PINS, tá bom? Isso é muito comum a gente encontrar hoje, né? Fazer relatórios de diversas maneiras, tal, para visualizar como o processo se comportou até aqui com dados históricos ou dados em tempo real. Só que muitas vezes, em quase todos os casos, tudo para por aí, né? Beleza, faz um relatório Excel, faz um relatório de produção ali, um fechamento do dia e acabou, né? A gente até tem uma noção do que vai acontecer, né, com base no histórico do processo, mas isso é uma coisa muito mental, né, um exercício muito mental ali que exige um pouco de experiência, tudo. A gente não está usando uma coisa concreta para estimar certas coisas.
Então, a ideia de hoje, principalmente, e dos próximos episódios, pessoal, é a gente subir essa estradinha aqui, né, esses pequenos passos aqui, para a gente chegar aqui no que diz respeito ao quanto a empresa usa dados, né, no melhor cenário possível. Então, hoje a gente vai estar partindo daqui, né, a gente já vai para a parte de BI, que é Business Intelligence, a gente vai falar bastante de Analytics, de manutenção preditiva, um pouco de Machine Learning também, tá bom? E aí, é aquilo que eu falei, né? O fato de estar utilizando os dados só para fazer relatórios, só para visualizar os dados ali na tela do Scada, por exemplo, obviamente, né, não quer dizer que você está errado, não quer dizer que você está fazendo um mau uso dos dados. Só quer dizer que você está fazendo um uso um pouco limitado, né, dos dados, sendo que você tem ali um petróleo ali para refinar. Né? Você pode tirar muito valor dele. E aí, quando a gente vai falar de implementar, ou até mesmo fazer uma prova de conceito com ferramentas de analytics, com ferramentas de análise avançada de dados, pessoal, quais são as dificuldades que a gente costuma encontrar nessa transição, né, nessa implementação de ferramentas de analytics? Primeiro é a ausência de conhecimento. A ausência de conhecimento do processo ou a ausência de conhecimento da ferramenta, né? Lógico que é comum, mas a gente quase sempre esbarra nessa questão de a pessoa que cuida do processo não está mais aqui, passou para outra pessoa, sempre tem, especialmente quando tem muita rotatividade, existe essa sensação de tá faltando algumas pecinhas, né, no que diz respeito ao conhecimento. Os métodos que estão sendo usados para analisar os dados, né, muitas vezes eles estão incorretos. Então, eu tenho ali o conhecimento do software, eu tenho conhecimento do meu processo, então esse primeiro problema está resolvido, mas eu posso estar usando, por exemplo, para fazer análise de dados, um Excel, né, que até dá para fazer, mas ele não foi feito exatamente para isso, especialmente para volumes grandes de dados. Ou, vou entrar um pouco mais em techniquez, né? Eu criei um modelo para prever comportamento e ao invés de eu usar regressão de componentes principais, eu usei um outro método que não está dando certo, né? Então, existe essa dificuldade também, tá? Ou por não conhecer outras ferramentas, ou por não conhecer né, se é uma ferramenta que mexe bastante com estatística, eu não conheço tanto disso também. Então, existe essa dificuldade. Por mais que eu tenha, né, vamos supor que a gente tenha resolvido esses dois problemas aqui, por mais que eu tenha o conhecimento da ferramenta, do processo, e esteja fazendo a análise certa, vamos supor, numa POC, né? Quando é para implementar a ferramenta em ambiente produtivo, opa, não pode, porque é uma ferramenta baseada em nuvem, porque por algum motivo teve alguma resistência, teve alguma coisa que não deixou aderir. Né? O pessoal não quis aderir à ferramenta, falou, não preciso disso, vou continuar com o meu Excelzão aqui. Então a gente tem a gente sente essa dificuldade também, tá? E principal de tudo, pessoal, qualidade dos dados, né? Não adianta nada eu resolver esses três problemas se eu não tenho dados, ou se eu não tenho dados bons, né? A gente falou, a razão da gente ter feito o último episódio do dia 8 lá sobre coleta de dados é justamente isso. Eu não consigo fazer o que a gente vai fazer aqui agora sem ter dados bons. Tá? Quando eu falo qualidade dos dados, eu estou falando da presença dos dados e da integridade dos dados. Tá? Então tem que ter alguém olhando para isso, eu tenho que estar com o meu banco de dados, com o meu PINs, que seja redondinho para a gente começar a falar das outras coisas, tá bom? E aí, eu passei bastante por isso, né? Eu falei bastante detalhe em relação ao fluxo dos dados, desde quando eles são capturados ali de equipamentos, né? Equipamentos de campo, passam pelos PLCs ali, até chegar no banco de dados, então não vou estressar esse ponto de novo, tá? Mas, só lembrando, né? Eu pego os dados dos meus equipamentos aqui de campo, passa por um PLC, coloco ele em servidores de dados, né? As fontes de dados, onde eu vou extrair esses dados, e armazeno eles, né? Armazeno esses dados
em bancos relacionais, como o SQL, um banco temporal, como o PINS, né, o Storing que a gente fornece, por exemplo. Na nuvem pode ser sei lá, um S3 da vida, pode ser um Storing for Cloud que a gente fornece, não importa. Tá? Eu tenho que ter essa parte, meus amigos, bem resolvida, para aí eu conseguir fazer as próximas etapas que a gente vai falar. Bom? Então, olha só. Independente da fonte de dados, né, independente do banco de dados onde eu vou tirar esses dados, qual que é a arquitetura mais ou menos típica aqui de uma aplicação de analytics, né? Eu tenho aqui onde os meus dados brutos estão, pode ser um historiador, pode ser um Historian, pode ser o PySystem, pode ser um banco de dados relacional, que seja, isso não importa. Ou eu posso ter Data Lake, tá? Eu já vou entrar um pouco no detalhe desse cara aí quando a gente quando a gente terminar esse slide aqui, tá bom? Então, eu tenho meus dados brutos ali para serem coletados e eu conecto, geralmente de maneira direta, a uma ferramenta de analytics, como as que a gente vai passar, né, hoje aqui, daqui a pouco. E aí eu faço todo esse processamento, a interpretação dos meus dados, talvez o tratamento de dados ali na minha ferramenta, dependendo de qual for. E eu posso, né, para atingir esse objetivo, utilizar, por exemplo, machine learning, que é uma técnica de inteligência artificial, redes neurais também, NLP, que é o processamento de linguagem neural. Posso fazer uma análise preditiva utilizando regressão. Posso fazer controle preditivo, que é o MPC. Eu tenho diversas maneiras de tirar valor desses dados, de fazer a análise dos dados. Rafael, e jogar num gráfico ali, pegar e colocar num gráfico, fazer uma correlaçãozinha, beleza, também é válido. Né? Isso aqui são só alguns exemplos, né? E aí, pessoal, um cuidado que eu recomendo, né, que todos aqui tenham, é que tem que ter alguém para ficar cuidando disso, gente. Tá? Nenhuma ferramenta que eu saiba hoje no mercado, nenhuma ferramenta de analytics, você joga os dados lá e ele, né, simplesmente encontra coisas para você da noite para o dia, né, por abiogênese. Isso aí tem que ter alguém para olhar para isso, para olhar quais dados eu quero trabalhar, qual problema eu quero resolver. Será que inteligência artificial é realmente o melhor jeito de resolver o problema? Talvez, dependendo da natureza do problema, você consegue resolver isso com uma outra parte da ferramenta que não usa IA, que pode ser mais barata e que resolve o problema tão bem ou até melhor do que uma ferramenta com IA, tá? Então, todo esse discurso que eu estou fazendo aqui podem contar com a gente para tirar dúvida, né? Qual que é o melhor jeito de eu resolver esse problema, Rafael? Né? Vocês têm várias ferramentas aí, você vai comentar aí, mas qual que é o melhor jeito de eu resolver esse problema que eu tenho? Qual a melhor ferramenta? Qual é o público, né? O pessoal que vai utilizar é o pessoal que mexe mais com dados, cientistas, engenheiros de dados, ou é um pessoal mais de processo, né? O que eu quero, quais metodologias. Então, vocês podem contar com a gente para encontrar, né, para ter essa advisory, né, essa consultoria, esse aconselhamento para encontrar a melhor solução para o problema de vocês. Bom, dito isso, eu posso enviar esses dados aqui que a gente já tratou, já processou e já fez já tirou todas as percepções que a gente queria para um data warehouse, para um outro servidor de dados, tá? Eu não sei, pessoal, se vocês estão familiarizados com esses dois caras aqui, ó, com Data Lake e Data Warehouse, tá? As duas coisas são grandes repositórios de dados, né? Acho que banco de dados não é uma palavra exatamente correta para isso, mas eles são grandes repositórios, né? São lugares onde você guarda grandes quantidades de dados. O que diferencia um do outro é que o Data Lake geralmente possui dados brutos. Esses dados brutos eles podem estar estruturados, semi-estruturados ou não estruturados de jeito nenhum. Tá? Por isso que eu exemplifiquei aqui, eu coloquei ele como entrada da minha aplicação de Analytics, porque eu vou extrair esses dados brutos, uma grande quantidade de dados brutos, e como são dados que vieram diretamente do processo e não sofreram
quase nenhum tratamento, eles são ótimos para alimentar ferramentas de analytics, tá? O Data Warehouse, aí sim eu já tenho os meus dados estruturadinhos ali, tá? Eu já tenho ele, sei lá, no formato, por exemplo, de uma tabela, eu já tenho ele formatado ali para aplicações, por exemplo, de BI consultarem esse Data Warehouse. Ou até mesmo a própria solução de Analytics, né? Isso aqui foi só um exemplo. Então a diferença é essa, né? Data Lake eu tenho dados brutos e o Data Warehouse eu tenho os meus dados já estruturados, ok? E aí vamos para uma demonstração aqui prática para a gente não ficar só na teoria aqui a vida toda, né? Pessoal, a primeira ferramenta que eu vou mostrar aqui, né, de Analytics, que vocês vão ver nessa série, nos próximos episódios, é o Seek, tá? O Seek, ele é de uma empresa de mesmo nome, da empresa Seek, eles são americanos, e eles fornecem essa solução baseada em web. Eu acho que eu não estou compartilhando a minha tela aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar tudo aqui. Agora sim. Ó, o Seek, ele é uma ferramenta baseada em web. Vocês podem ver, eu estou aqui no browser, né? Eu estou aqui no Edge. E o intuito dela é coletar dados de processo, como a gente tinha falado, né? Dados de historiador, dados de bancos relacionais, dados de qualquer fonte que seja. Já vou entrar um pouco mais na arquitetura daqui a pouco. E fornecer essa interface intuitiva e até fácil de aprender, né? Com uma curva de aprendizado bem legal, para que analistas, cientistas de dados, pessoal que vai saber interpretar e cuidar desses dados, analisá-los e tirar percepções a partir dele, tá? Vocês lembram que eu tinha falado lá no seminário anterior sobre modelo de ativos, hierarquia de dados ali? Olha um exemplo legal da gente ver isso funcionando. Ó, eu tenho aqui eu tenho uma fábrica aqui, né? Eu estou com o SIC aqui conectado numa fábrica de simulação aqui. E eu tenho, como vocês podem ver aqui, ó, vários ativos. Eu tenho compressores, eu tenho malhas de controle, eu tenho ativos de mineração, eu tenho um monte de coisa aqui. É uma fábrica multidisciplinar aqui, né? E olha só, vamos supor que o engenheiro lá, o chefe, chegou e falou: cara, preciso analisar os dados de um compressor aí, por exemplo, né? Ele está dando muito pico de pressão, vamos analisar esses dados aí para entender o que está acontecendo. Ao invés de eu procurar um monte de tag, um monte de variável aqui jogada, olha só o que ele me permite fazer. Ele me permite estruturar esses dados nessa hierarquia de ativos. E ó, assim que eu entro aqui, ó, compressores, tem os dois compressorzinhos aqui da minha fábrica aqui, ó. Aí eu entro aqui no compressor C45. As variáveis desse compressor aqui que eu vou utilizar para fazer minha análise, né? Então, tudo aquilo que a gente falou de estrutura de ativos, tudo, é importante para essa questão de contextualizar os dados, né, de facilitar você encontrar aquela variável que você precisa, tá bom? Então, vamos seguir o nosso exemplo aqui. Eu vou fazer um exemplo bem arroz com feijão aqui, tá, pessoal? A ideia não é chegar numa coisa muito avançada aqui, até por conta para facilitar o entendimento e aproveitar melhor o tempo. Eu vou escolher, então, o meu sinal de pressão, que é o que eu quero trabalhar, né? O engenheiro notou uma avaria no monitoramento de pressão ali, então vamos trabalhar com esse sinal. Vou pegar aqui a minha pressão de descarga. Vou adicionar aqui no meu gráfico, né? Percebam, pessoal, que a interface está toda em português, tá? A gente traduziu também, então, uma ferramenta baseada em web também, então é fácil de acessar. Então, o SIC ele tem várias vantagens em relação à usabilidade também, tá? E aí, pessoal, olha só. Beleza, coloquei o meu sinal aqui. Posso colocar outros sinais, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, bom? Mas eu tenho aqui o meu sinal de pressão de descarga aqui, e aí eu vou trabalhar em cima desse sinal para gerar as minhas percepções. Até agora o dado está bruto, o dado está vindo lá, por exemplo, do historiador, né? Eu tenho várias ferramentas prontas aqui, ó. Ferramenta de identificação de condições, quantificação, limpeza de sinal, modelagem, predição, machine learning, né, que é aprendizado de máquina,
para importar ou exportar esses dados aqui, vários complementos aqui. Então, ele é uma ferramenta muito intuitiva, né? Ele é uma ferramenta que você navega sozinho, você não precisa ter aquele treinamento super extenso para saber onde as coisas estão, né? O que eu quero fazer, então? Eu quero identificar momentos... Deixa eu até pegar essa janela aqui, que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Aí, ó. A resolução fica maior. Eu quero identificar momentos em que a minha pressão desse compressor aqui estava acima de 12, né? Ah, Rafael, mas, pô, tô vendo no seu gráfico aí, ó. Tô vendo aqui, ó, nessa parte do meio aí, tem um momento aí que a pressão tá acima de 12. Legal, mas a gente sabe por quanto tempo ela ficou nessa condição? A gente poderia, por exemplo, concatenar essa condição com uma outra, encontrar uma terceira condição, né? Ou trabalhar só com aquele momento daquele sinal. Então, por mais trivial que seja esse exemplo que eu estou dando, você já começa a ver grandes vantagens em ferramentas de analytics, começa aqui, né? Vou pegar aqui, ó, vou identificar o meu sinal. Aí dentro da parte de identificar tem outras ferramentas aqui. Vou pesquisar valor. E eu preciso dar um nome para essa minha condição. Vou colocar aqui pressão de descarga alta. Só para exemplificar aqui, ó, vou deixar em roxinho aqui mesmo, você já vai entender o porquê. Qual o sinal que eu quero trabalhar? O único que eu estou trabalhando aqui, né, que é o de pressão de descarga. Qual é o que torna essa condição verdadeira? É quando o meu valor da pressão de descarga for maior que, aliás, melhor, colocar maior ou igual a 12. Não precisa nem colocar a unidade de medida aqui. Aí eu mando ele executar. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês estão percebendo essas barrinhas roxas aqui? Elas são o que a gente chama de cápsulas aqui dentro do SIC. As cápsulas, elas são uma maneira de identificar momentos em que a condição pressão de descarga alta foi atingida. Ou seja, toda vez que aparecer um roxinho aqui em cima, ele estava com a pressão de descarga alta. Aí a gente pode fazer um monte de coisa só com esse tracinho aqui. A gente pode trabalhar só quando essa condição estiver verdadeira, aí eu excluo quando a condição não era verdadeira. Eu posso mandar ele disparar um alerta quando essa condição for atingida, ou seja, quando essa cápsula ela aparecer ali de novo, né? Posso analisar o tempo, posso fazer um monte de coisa com essa cápsula, inclusive usá-la como uma entrada para uma outra condição, tá? Então, assim, tem bastante coisa que dá para a gente fazer com essa ferramenta aqui. Dá para ir anotando tudo que a gente faz aqui, né? Aí, ó, tudo que você pode mandar ele logar tudo que você vai fazendo, você pode fazer anotações, salvar um momento específico da análise para você voltar se você quiser, tá? E não só isso, meus amigos, o SIC, até para quem já conhecia o SIC ano passado, tal, ele tem eles sempre estão lançando novidades, né? Mas uma das grandes novidades é um assistente de IA generativa que ele tem aqui dentro. É como se fosse um Gemini ou um ChatGPT aqui embutido no SIC, tá? Ele permite que a gente faça tanto perguntas de conhecimento geral sobre uma indústria, né? Sobre, sei lá, economia. Você usar fórmulas, que o SIC permite você utilize fórmulas, mais ou menos de estilo Excel ali. Você modificar análises e até ele te ajuda a coletar percepções sobre as suas operações. Ele fala, olha, isso aqui está acontecendo, isso, provavelmente porque o sinal está assim, assim, assim. Então, ele tem uma série de módulos aqui dentro desse componente de IA dele para ajudar a fazer as análises. Inclusive, escrever código Python, que eu já vou mostrar, tá? Então, por exemplo, ó, ações. Deixa eu apagar essa condição aqui, vamos fazer de novo. Ó. E, ao invés de eu ir na ferramenta ali, que já é relativamente fácil, mas ao invés de eu ir na ferramenta, o que eu vou fazer? Eu vou falar, me mostre momentos em que o sinal estava acima de 12 bar. Eu escrevo em português, eu não preciso traduzir e tal. Aí ele vai processar aqui, além dele fazer o que a gente vai mandar ele fazer,
ele vai mostrar o passo a passo de como ele fez isso, tá? Vai mostrar as fórmulas que ele usou, olha lá. Tá? Então ele... deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, cria uma condição, tal e tal e tal, aí tá o output aqui, ele criou a condição aqui pra gente, tá? Ele só não apareceu a cápsula aqui, foi, acho que por uma configuração que eu fiz antes. Bom, mas ele tem, inclusive no Journal também, ele tem um assistente de IA generativa. À medida que a gente vai fazendo as análises, ele vai anotando para a gente, né, quem que fez, tudo mais. Então tem essa questão de colaboração, né, e de você compartilhar uma análise, você consegue restringir acesso, tem um monte de coisinha legal aqui. Meus amigos, dando exemplos mais práticos aqui, olha só. Você pode usar o Seek para fazer uma predição. Você pode usar ali regressão linear, você pode usar PCR, você pode usar uma série de métodos estatísticos já consolidados nesse mundo de analytics para fazer uma predição. Isso viabiliza manutenção preditiva, por exemplo. Né? Aqui eu estou prevendo o comportamento de uma válvula com base no sinal do controlador aqui. Né, dando esse exemplo básico aqui, eu consigo prever quando que ela pode falhar, quando que ela pode agarrar de vez, tá bom? Só com só usando um modelinho aqui que ele já tem mais ou menos pronto, né? Você só precisa falar quais sinais você quer trabalhar e tudo mais, a janela de tempo, e ele faz praticamente todo o resto, né? Pode usar IA para fazer isso também. Aí, meus amigos, a partir disso, a partir dessa análise que eu fiz aqui dentro do Seek, eu posso utilizar um outro módulo dele, já vem tudo incluso, tá? Eu posso usar um outro módulo dele para fazer um relatório, para fazer um dashboard. E aí, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso criar uma tabelinha aqui, um calendário, falando, ó, até esse dia você tem que fazer manutenção nesse ativo aqui, você tem que fazer manutenção nessa válvula, senão é esperado que ela falhe. Ó, tempo remanescente até a falha esperada, ó, 6 dias daquela válvula ali. Tá? Então eu consigo ter essa tomada de decisão antecipada, né? Fazer manutenção preditiva mesmo. Um outro exemplo, ó, usar os dados históricos de tensão de esteira transportadora, né? Muito usada em mineração e em outros segmentos. De novo, ó, essa linha tracejada é a previsão do comportamento dessa variável, essa linha roxinha aqui é o sinal preditivo, né, que foi feito usando o modelo ali do Seek. E eu posso utilizar essa análise novamente para fazer um dashboard como esse aqui, ó. Né? A esteira 501, beleza, não precisa de manutenção por enquanto. A 503 também não. Opa, 505 e 507 estão amarelinhas aqui. Então você precisa olhar para esse cara aí, se você não fizer a manutenção agora, você vai precisar fazer no momento próximo. Monitoramento de bateladas também. Então serve para qualquer tipo de processo. Pode ser um processo discreto, pode ser um processo contínuo, um processo de batelada, tá bom? E por último, pessoal, tem também um módulo de... Eu não sei se vocês... o pessoal que mexe mais com dados vai conhecer, né? O Jupyter Notebook, ele tem essa versão integrada ao Seek, né? Esse Data Lab aqui nada mais é do que um Jupyter Notebook, integrado aqui à ferramenta, tanto para você usar bibliotecas Python, códigos Python para potencializar o seu código, né? Ele inclusive já vem com um monte de coisinhas prontas, de bibliotecas prontas, o SPY e vários outros, quanto para você fazer integração com aplicações externas. Ele já tem um monte de conexões ali, mas se você quiser usar Python para fazer isso, para comunicar com uma outra aplicação em Python, que pode ser mais fácil, você pode utilizar aqui. Tá? E tem lá a IA generativa que te ajuda a escrever códigos, que te ajuda a analisar códigos aqui dentro também. Tudo isso dentro dessa caixinha aqui que é o Seek, tá? Que é essa ferramenta de análise avançada de dados. Olha só para consolidar tudo isso que a gente falou, né? A gente tem, então, o Seek Workbench, que foi onde eu fiz aquela primeira análise lá da pressão acima de 12 bar, né? Que é onde eu vou gastar tempo fazendo as minhas análises.
Organizer, que é onde eu vou fazer os meus relatórios, os meus dashboards com base nessas análises que eu fiz aqui no Workbench. E o Data Lab, que é o Jupyter Notebook. Ele é o Jupyter Notebook integrado ao SIG, que te permite fazer tudo isso que eu falei, né? De potencializar as análises e melhorar as integrações. Aqui embaixo são algumas, né? Não são todas, porque são muitas, são algumas das fontes que o SIG se conecta nativamente. Então, pode ser sei lá, um banco de dados baseado em nuvem, como tem no Azure, AWS, Hub do Azure, Google, pins ou historiadores de mercado. Então, tem sim integração com PySystem, com nosso Historian, com Honeywell, com AspenTech. Inclusive, pessoal, especialmente se tiver alguém aqui que usa o PySystem, o pessoal da SIG veio do mundo OSI. Então, tem integração com o Asset Framework, tem integração com o Data Archiver, tem integração com a parte de eventos também do Py, tá bom? Até a integração dele com o OSI e com outros historiadores também é muito forte. Bancos de dados relacionais e outras fontes customizadas, ok? Obviamente, dá para interfacear com outras aplicações, igual MATLAB, dá para exportar para All Data para você usar no Power BI, no Excel, enfim. Ok, meus amigos, essa foi o primeiro exemplo que eu queria dar de uma ferramenta de analytics que a gente fornece, tá? Um segundo exemplo, aí essa ferramenta já é, de novo, do universo GE, né? A SIG era de uma outra empresa, que é a SIG mesmo, e essa que eu estou mostrando aqui na tela para vocês aí com fundo branco, ela é uma ferramenta de analytics da GE mesmo, né? Ela se chama Sisense. Ela também é uma ferramenta de analytics, né, para analisar dados de processo, só que ela não exige, ao contrário do SIG, um conhecimento tão vasto. É bom ter, claro, né, mas um conhecimento tão vasto, por exemplo, em ciência de dados, estatísticas. Ela oferece algumas coisas mais prontas, mas ela é muito mais voltada à operação e processos, tá? O SIG é um pouco mais agnóstico nessa parte, mas ele exige um pouco mais de conhecimento em ciências de dados, né? O Sisense ele já é um pouco mais focado nisso que eu falei. Aqui, pessoal, a gente tem também diversos módulos. A gente tem, né, uma vez que a gente escolhe, lembra que eu falei que tem que ter alguém para cuidar e para saber julgar quais dados você vai usar para análise? Eu falo, eu quero trabalhar com esses dados aqui, né, com essa janela de dados, vamos correlacionar dados e tudo mais. E a gente pode chegar, por exemplo, nessa tela, né, não vou mostrar o passo a passo aqui por questões de tempo, mas a gente pode chegar, por exemplo, nessa tela, mexer em uma variável de processo e ver o que está acontecendo com as outras. Se eu mexer nessa variável aqui, que eu estou fuçando aqui com o meu mouse, olha o que acontece com as outras aqui que estão em roxo. Olha como uma coisa interfere na outra, né? E aí eu acabo tendo noção de como as minhas variáveis estão interrelacionadas, como uma interfere na outra, sem eu precisar botar a mão no meu processo de fato, né? E correr o risco de ferrar ali com o meu processo, tá? Aí, além de toda essa parte de extração de conhecimento, dá para você utilizar redes neurais, dá para você utilizar... Ele usa técnicas de machine learning aqui dentro também, que está dentro do mundo de inteligência artificial. Você pode fazer controle avançado, você pode fazer controle preditivo, né, MPC, até sintonia de malhas aqui. Então, ele é uma ferramenta bem completa nesse sentido, tá? Ele se integra também com várias fontes de dados e tudo mais. E olha só um exemplo do que a gente pode fazer nessa ferramenta, né, além de tudo isso que eu estou falando. A gente pode criar um modelo, né, os meus amigos aí que já mexeram com Simulink lá dentro do MATLAB vão encontrar bastante semelhança aqui. A gente pode usar blocos de funções prontos, deixa eu até dar uma lupa aqui para vocês verem melhor. Para entrada de dados, ele tem diversas entradas prontas de dados aqui com historiadores de mercado, mas dá para a gente utilizar um protocolo aberto para isso também. Tem até fontes de dados, tanto de dado de série temporal quanto discreta. Deixa eu tirar os ângulos, vai ficar mais fácil agora. Aí, até alarmes, cálculos, posso fazer correlação, posso fazer um cálculo aqui dentro e já me trazer um valor pronto.
tem várias funções de controle aqui, ó. Olha o MPC aqui, ó. Otimização não linear, SPC, que é o CEP, né? Lógica fuzzy e tudo mais. Então, ele tem uma série de coisinhas prontas aqui que a gente pode utilizar para construir esse modelo, para construir essa automação, entre aspas, aqui dentro, e fazer, por exemplo, que a saída desse modelo, que foi construída com base em entradas de diferentes historiadores, diferentes fontes de dados, a gente pode fazer com que essa saída disso tudo ela saia num OPC server que ele tem aqui, né? Então, todo esse trabalho que eu tive para correlacionar dados, tudo, o resultado desse modelo fica disponível para eu pegar em formato OPC, por exemplo. Como se fosse um IGS, como se fosse um Kepler, como se fosse um SCADA. E eu posso utilizar isso para alimentar, para, sei lá, para simplesmente escrever esse dado num banco, para guardar o histórico da saída desse modelo. Eu posso utilizar como entrada para um cálculo, posso utilizar simplesmente para exibir numa tela ali do supervisório uma predição de demanda, por exemplo, né, uma predição qualquer que seja, ou simplesmente um cálculo aqui dentro, né? Então, o Ciência é muito focado nisso. E eu queria compartilhar com vocês um caso de uso, né? Alguns casos de uso do Cisense públicos, né? A gente tem o Cisense aí Brasil afora, mas caso que virou público, por enquanto, esse aí que eu vou mostrar para vocês, né? Esses dois casos aí. O que acontece, né? Esse caso, inclusive, eu apresentei na conferência lá da GE, né? O nosso cliente foi com a gente também, né? Que é a Biorigem, apresentou comigo. A Biorigem, eles fazem ingrediente né, para alimentação humana e para alimentação animal também, né? Tanto doméstico quanto para fazendas, né? Para agricultura. Então a gente tem realçador de sabor, tem um monte de produtinhos nesse sentido aí. Eles fazem mais de 70 produtos, né? São 1.000 receitas diferentes e 90% disso é exportado, né, do Brasil. Então, por isso, eles têm que seguir uma série de regras, né, uma série de normas internacionais mundo afora. Eles tinham duas demandas, né? A primeira que eu vou apresentar aqui é um caso do evaporador, né, que ele serve para retirar a umidade ali da matéria-prima ali, né? A meta deles, né, foi dada a missão para eles de reduzir o quanto tempo de configuração do evaporador varia, né, a variabilidade desse tempo aí, em pelo menos 5%. Tá? E padronizar procedimentos para todos os turnos. Porque o que acontece? Turnos diferentes, pessoas diferentes, cada uma vai operar de um jeito, cada turno vai operar de um jeito. Então, isso contribuía para o aumento da variabilidade tanto da configuração do evaporador como do processo em si, né, de qualidade, um monte de coisa. E aí, o que eles fizeram? Beleza, vamos pegar como referência os melhores lotes, né, os famosos golden batches, vamos pegar os melhores lotes e vamos utilizar eles como referência para os que estão fora para os que não são os lotes de ouro, né, os melhores lotes. Vamos tentar padronizar para tudo ficar desse jeito aí. Tá? E aí, o que eles fizeram? Eles usaram o Cisense, que era esse software que eu estava mostrando aqui para vocês. Tá? Foi exatamente esse software que foi usado. A intenção principal foi encontrar quais variáveis estavam interferindo mais ou menos no processo. Tá? E aí, o que foi feito? Foi escolhido os dados que eles queriam trabalhar, né? Eu quero trabalhar com essa janela de dados aqui, dessas bateladas aqui. Foi feita a correlação dos dados, foi a árvore de decisão aqui para ajudar a encontrar quais variáveis estavam interferindo mais, e foi utilizado o PCA também, tá? Não vou entrar nos detalhes técnicos do que é o PCA, mas basicamente ele ajuda através vamos falar grosso modo, né, da mudança da dimensionalidade dos dados, a encontrar quais variáveis estão interferindo, estão puxando mais ou menos para a mudança de processo. Né? E aqui eles encontraram o seguinte: as duas variáveis que mais estavam interferindo no processo eram a pressão do vapor, do evaporador, e o set point da vazão de entrada. Tá?
Então, através disso, eles conseguiram, né, fazer ter esse insight, né, falar, opa, nossa, não... porque isso aqui, pessoal, né, a ferramenta de Analytics, uma das coisas que ela ajuda a trazer ela te ajuda a encontrar problemas ocultos. Você fala, putz, não fazia ideia, né? Que teve caso de se encontrar uma variável que estava no começo do processo com uma outra variável aparentemente nada a ver no final do processo e uma estava interferindo na outra, né? Então, esse tipo de ferramenta ajuda você a encontrar esse tipo de relação entre variáveis, né? O resultado disso, pessoal, não só foi atingido, mas como ele foi melhor do que o esperado. Quanto que era a meta de variabilidade do tempo lá mesmo, que eu falei, de configuração do evaporador? Era 5%. Olha o quanto que eles conseguiram, né? 8%. E, além disso, eles conseguiram implementar a padronização de procedimentos para todos os turnos, que é uma fábrica 24/7. E não só isso, né? Eles não só atingiram resultados melhores dos que estavam esperados, mas também atingiram bons efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais benéficos. Por exemplo, quase $100 mil por ano de economia de energia, né? De redução do consumo de energia, e melhoria na qualidade também. Teve redução de 32% de reprovações de cores, né? Porque, no caso deles, né, de várias alimentícias e empresas do setor, se não tiver com uma determinada cor ali, que o cara da qualidade vai lá ver, o alimento, ou talvez o lote inteiro, ele é reprovado, né? E foram quase $300 mil de economia resultantes dessa melhoria. Tá? Fora o menor consumo de água, menor risco de entupimento do evaporador, que fazia o processo parar de vez em quando, né? Então, assim, parece uma coisa besta, né? Eu fiz parecer uma coisa super simples, a gente sabe que não é, mas também não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, né? O software já vem com essas funções prontas, só precisa do nosso input, né, do nosso conhecimento de processo, para a gente extrair esse valor. Um outro caso de uso, meus amigos, também na bioorigem, né, foi no processo da fermentação, né? Eles falaram, opa, no evaporador aqui funcionou bem, beleza, vamos tentar agora com o fermentador principal. De novo, meta de 5% para melhorar o rendimento da fermentação. O método utilizado foi o mesmo, identifica as golden batches ali, os melhores lotes, vamos utilizar como referência para fazer com que todos chegam nesse patamar aí, né? Aí, ó, antes da gente fazer da gente implementar essa melhoria, né? Olha como estava a performance da fermentação. Até estava numa média boa, mas estava oscilando bastante, né? Poxa, uma performance oscilar tanto assim, alguma coisa tem, né? E a árvore de decisão, de novo, né, assim como no processo anterior, foi usada a mesma coisa, PCA, correlação, e a árvore de decisão para ajudar a encontrar quais variáveis interferiam mais ou menos no processo deles. Tá? Qual foi o resultado? 7% de melhoria na fermentação, de novo, né, a meta era 5%, e aumento da receita em quase $200 mil por ano. Tá? Uma coisinha aparentemente, uma melhoriazinha aqui, beleza, mas olha o quanto que trouxe de melhoria para eles, né? Isso, pessoal, isso já faz anos, tá? Eu vou até mostrar no próximo slide aqui. Eles estão expandindo o uso do Cisense para outros processos, né? Estão implementando em outras áreas, estão treinando mais colaboradores. O CEO ele está determinado aqui para a certificação Black Belt, né? Que eles mexem lá, eles têm certificação Six Sigma, tudo, e reduzir o uso do Minitab, né? E também expandir outras soluções, né? Eles têm bastante coisa da GE lá, eles têm um portfólio quase completo da suite Profice da GE, que a gente fornece, né? Tudo isso aí para manutenção de ativos e tudo mais, tá? Então, olha o quanto de valor que a gente conseguiu agregar só com o Cisense nesse caso aí, né? E aí, pessoal, eu já tinha até mostrado, né, esse slide brevemente, acho que na última apresentação, só para fazer um apanhadão de tudo isso que a gente está falando, né? De onde que meus dados vão surgir? Obviamente lá do
dos equipamentos de processo, né? Eles vão passar lá pelo PLC e tudo mais. Essa parte já está bem resolvida, né? Esses dados que estão em tempo real, deixa eu só ver se meu mouse estava travado aqui. Ó. Esses meus dados em tempo real, que podem estar vindo de um PLC, que podem estar vindo ou indo para um OPC Server, um software SCADA, eu estou trocando esses dados. Muito se fala hoje sobre a arquitetura do NS. Né? O NS, que é a sigla de Unified Namespace, é uma maneira da gente padronizar esses, vamos dizer, esses nomes, né? Essa estrutura de ativos para todas as camadas da minha automação. Tá? Então, o cara lá que está lá muito perto do processo, ele vai ver o mesmo nome do cara que está mexendo com o sistema MES, que está mexendo com o sistema SCADA, que está lá no BI, que está lá no ERP. Né? Então, a ideia disso é padronizar o NS, né? É padronizar toda essa nomenclatura, né? Como diz o próprio nome dele. Então, é nele que a gente cria o contexto dos dados. Né? A gente dá contexto para esses dados, a gente estrutura ali bonitinho, né? Da forma mais intuitiva possível, para que todas as pessoas possam acessar. Esses dados em tempo real, que estão aqui, por exemplo, num broker MQTT ou num OPC Server, que seja, a gente vai armazená-los num historiador de processos ou num banco de dados relacional, que seja, tá? Eu uso bastante o exemplo do historiador porque é o banco de dados que a gente trabalha. Esse historiador, por sua vez, pode estar mandando dados para um sistema de georreferenciamento, um sistema GIS, um ArcGIS da vida, por exemplo. Né? E eu posso estar comunicando esse camarada aqui com RPs como SAP, TOTO, CRMs como Salesforce. Posso estar trocando dados ou diretamente aqui dos RPs e CRMs ou diretamente do historiador com data warehouses ou data lakes, né? Inclusive, o último episódio dessa minissérie nossa aqui vai ser com um parceiro nosso da Teradata. Né? A Teradata, ela fornece soluções de data warehouse, data lake, baseadas em nuvem ou não. E para vocês terem ideia, todas as transações do Pix no Brasil passa por um banco de dados desse cara aí. É deles o banco de dados que tem todas as transações do Pix em tempo real. Tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa. Tá? Eu posso jogar esses dados que estão estruturados no Data Warehouse, seja ou não da Teradata, no BI. Posso trocar dados com o historiador, posso jogar dados do historiador direto para cá, utilizando o Parquet ou vice-versa. Os dados do historiador, por sua vez, eu vou visualizar num painel de operação, pode ser o portal do PINS, pode ser uma telinha do SCADA, né? Pode ser qualquer coisa ali que me traga esses valores históricos. E aí, olha só, eu posso conectar essas soluções de analytics que a gente mostrou em todos esses caras. Eu posso trazer o dado direto do historiador para eu trabalhar, eu posso mandar o resultado dessa análise para o painel de operação, que foi aquele exemplo que eu dei, e eu posso tanto trazer quanto enviar dados para um data lake ou para um data warehouse, que vai ser consultado por RPs, por CRMs, que precisam de um dado mais consolidado. Talvez não faça muito sentido trazer isso direto do historiador. Ter a ferramenta de analytics estressando e mastigando, vamos dizer assim, os dados, talvez faça muito mais sentido. Né? Depende muito da aplicação, mas geralmente faz sentido assim. Tá? Então, assim, isso aqui parece até complexo isso que eu estou falando, mas é só para a gente ter ideia do quão flexível é essa questão de você jogar o dado para cá, jogar o dado para lá, e a ferramenta de analytics podendo fazer, né, podendo estar atuando nesses múltiplos braços aí, tá? Então, meus amigos, só para fechar esse episódio de hoje, por que a gente tem que se preocupar com a análise de dados, né? Eu brinco que a análise de dados é igual o Spotify, né? Você não faz ideia da falta que fazia até você ter um. Por que a gente tem que se preocupar com o Analytics, né? Primeiro, como vocês viram, a tomada de decisão ela fica mais sólida, ela fica mais embasada. Né? Agora eu tenho mais dados. Tem que estar seco aqui em São Paulo, pessoal, perdão.
Eu tenho uma tomada de decisão que ela é mais embasada, ela é mais sólida. Eu tenho dados, eu tenho especialistas de processo, cientistas de dados me trazendo essa percepção. Né? Então, o achismo aqui ele é praticamente anulado. Identificação de problemas ocultos, que foi aquilo que eu falei. Nossa, mas por que está dando uma correlação alta entre essa variável da entrada do processo e essa outra variável que não tem nada a ver no final do processo aqui? Né? Aí você vai ver, putz, tinha um vazamento, tinha alguma coisa interferindo ali que não estava tão na cara, né? Não estava tão embaixo do nariz assim. Otimização contínua de processos, então é uma coisa cíclica. Né? Eu faço as minhas análises, qualquer que seja a ferramenta, faço predição, consigo otimizar o meu processo, faço uma análise nova com esse processo já otimizado e consigo enxergar ainda mais oportunidades de melhoria. Redução de riscos, aí eu falo risco de tudo quanto é tipo, né? Risco à saúde, risco de tudo quanto é gênero, e de perdas também. Né? Eu não tenho mais, ou pelo menos eu reduzo bastante perda de ativo por falta de manutenção ou por uma periodicidade excessiva que vai me gerar prejuízo também. Às vezes eu estou fazendo manutenção muito frequentemente no ativo e não precisa, sabe? Inclusive a Biorigem estava enfrentando esse problema num outro case que a gente tem com eles, aí só não é de Cisense, né? Então, assim, ele te ajuda bastante nessa questão também. É algo que está mais ou menos relacionado, que é a predição de falhas e de comportamento. Eu consigo antecipar uma falha no processo, uma falha no equipamento, com base em dados e com base nas análises ali, antes que elas aconteçam, antes que as falhas aconteçam. E melhoria na qualidade do produto. Vocês viram no case ali da Zilor. Né? Inesperadamente, sem eles terem isso como objetivo, reduziram em 32% as reprovações por cor. Né? Então você tem melhoria na qualidade também. Tá? Meus caros, meus amigos e minhas amigas, para fechar, se vocês quiserem, né, obviamente esse webinar ele vai ficar gravado, vai ficar disponível no YouTube depois, mas se vocês quiserem olhar para outros que a gente já fez, mais focados em produtos, mais focados em cases, é só ir no YouTube da Aquarius que tem, né? Vocês vão encontrar aqui de outros colegas meus, até eu aqui atrás com essa cara meio emburrada aqui, vocês vão ter a felicidade de encontrar lá também, uma apresentação bem focada no SIC. E a ideia, pessoal, é que a gente vá fazendo isso, né, de maneira recorrente, trazer essas coisas que fazem sentido para vocês e juntos a gente encontrar uma solução, como eu falei, que una benefício, né, que traga valor sem onerar muito vocês, tá? Bom, eu quero deixar aqui meu muito obrigado, terminei em cima da hora. Fiquem atentos aos novos episódios aí, vocês vão receber mala direta nossa aí dos próximos episódios, né? O próximo é para falar de Sorba com o Dani, meu amigo Dani. E o que vocês precisarem, tá? Que qualquer momento vocês quiserem me chamar no privado, contatar a gente pelo canal industrial lá, tá? Vocês estão mais do que livres aí para contatar a gente e pedir ajuda para o que for necessário. Bom, deixa aqui meu muito obrigado. Valeu mais uma vez, obrigado pela atenção e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço.